três estratégias. Eu quero muito que vocês aproveitem esse conteúdo a partir de agora. Pega a caneta, pega papel, anotem tudo, porque realmente eu vou abrir aqui os bastidores da nossa estratégia mesmo de estruturação de materiais de candidatura. Quais que são as nossas três principais estratégias, então? Anota aí. Vou desmembrar, detalhar cada uma delas para vocês, tá? A primeira, posicionamento de pesquisadora. O posicionamento de pesquisadora nos seus materiais de candidatura está totalmente atrelado em como os recrutadores te enxergam. Segunda estratégia, linguagem do mercado, que está totalmente atrelada em como você valoriza no seu currículo, seu LinkedIn, seu perfil nas plataformas de candidatura, sua carta de apresentação, o que você fez e faz na academia. E a terceira estratégia, fundamental nos dias de hoje, essa daqui no último ano, minha gente, foi a estratégia que nós aqui, ó, mergulhamos e realmente nos especializamos, que é a otimização dos materiais de candidatura para que passem da triagem feita pela inteligência artificial. Muitos processos seletivos hoje são feitos pela inteligência artificial e os sistemas de ATS, que mais para frente eu vou explicar para vocês. E é esse último pilar aqui, essa última estratégia, a terceira estratégia, é como você faz a sua candidatura ser vista. Então, quando nós pensamos em passar pela triagem e ser selecionada para uma entrevista no mercado, você precisa sempre pensar que você precisa trabalhar a visão dos gestores e recrutadores em relação a você, qual que é a imagem que você está transmitindo pelos seus materiais de candidatura, como que você está comunicando aquilo que você fez, qual que é a linguagem que você está utilizando para valorizar o trabalho, a quantidade enorme de trabalho que você já teve até hoje na academia e fazer a sua candidatura ser vista. Porque se você hoje, por exemplo, está enviando o currículo Lattes para uma vaga, ele não vai passar da triagem pela inteligência artificial. Não é uma estrutura de currículo que é lido nos processos seletivos. E já quero fazer aqui puxar uma exclamação aqui nessa minha fala, que é o seguinte: não é um problema do Lattes, tá, gente? Não fiquem assim, meu Deus, o mercado não gosta do meu Lattes. Não é isso, não é sobre isso, tá? Jamais. Acontece que a gente precisa pensar que o Lattes é um meio de comunicação, vamos imaginar aqui meios de comunicação, plataformas de comunicação. O Lattes é uma plataforma de comunicação direcionada para o público-alvo da academia. O currículo do mercado, currículo vitae, o LinkedIn, o perfil na Gup, são outro tipo de comunicação que tem público-alvo, o mercado. Então, não é que o problema está no seu Lattes, a questão é que você precisa adaptar o que está no seu Lattes, traduzir, e isso é o que a gente faz aqui todos os dias, é esse o nosso trabalho aqui, traduzir o que está no Lattes para o formato do mercado. Mas a academia é um ambiente muito competitivo, é um ambiente, por muitas vezes, e infelizmente, muito tóxico, e que faz muitas vezes vocês acharem que vocês são o Lattes de vocês. Vocês acham que vocês são as publicações, vocês acham que vocês são sempre. Ai, meu Deus, está sempre devendo alguma coisa. Eu falo que, infelizmente, uma mentalidade que é colocada em vocês da escassez, da falta. Meu Deus, o meu Lattes não é bom, me falta uma publicação. Meu Deus, eu não fiz o doutorado sanduíche. Ai, eu tive CAPES, eu não tive FAPESP. E aí, o que que acontece? Quando vocês vão preparar os materiais de candidatura de vocês, esse tipo de pensamento trava vocês. Vocês não sabem nem o que levar, nem o que falar em um currículo, porque vocês acham que vocês estão sempre em falta. Então, vocês não são o Lattes. O Lattes é uma ferramenta de comunicação, que vocês documentam aquilo que vocês fazem na academia. E agora é hora de vocês transformarem o que vocês fizeram na academia para
os materiais que comunicam com o mercado, se vocês quiserem ser contratadas em empresas privadas, indústrias, startups, instituições do terceiro setor. Não é com o Lattes. E os materiais de candidatura precisam deixar claro o quanto você estava trabalhando na academia. São essas estratégias que fizeram a Ana, com quase 50 anos, fazer a transição da docência em enfermagem, mais de 10 anos dando aula no contexto universitário privado, e ser contratada como MSL na indústria farmacêutica. A Natália, bióloga, com mestrado e doutorado em genética e biologia molecular, ter o seu currículo selecionado para trabalhar na área de dados e bioestatística da Oracle, com uma trajetória em genética, em biologia molecular. A Aline, também bióloga, mas mestre e doutora em biologia molecular, ser contratada como coordenadora de qualidade logo depois do doutorado, sem ter experiência prévia de mercado, com a bagagem acadêmica, ser contratada já como coordenadora. A Valéria, que é publicitária, ser contratada como UX, como uma pesquisadora estratégica na área de UX, na área de humanidades. Agir das relações internacionais, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em relações internacionais, ser contratada numa instituição do terceiro setor, internacional, muito conhecida, e eu sei que é o desejo de muitas de vocês também trabalhar em instituições do terceiro setor, como a Play International. É usando essas estratégias, as estratégias que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. A Alessia, que é russa, está no Brasil há menos de 10 anos, mestrado, doutorado em física, fazer a transição para a área de dados, ciência de dados. A Adri, ser contratada como MSL em imunologia na Johnson Johnson. Essas três estratégias são as estratégias fundamentais para a gente conseguir ter resultados como esse. Então, primeiro ponto, o que vocês precisam pensar? Em um material de candidatura, quando a gente estrutura um processo seletivo, a gente faz um grande filtro, tá, nesse processo seletivo. E a primeira parte da triagem, né, que a gente analisa um currículo, um LinkedIn, um perfil que você preenche ali em uma plataforma de recrutamento, a sua carta de apresentação, as pessoas recrutadoras e gestoras precisam entender quais são as suas habilidades e, principalmente no caso de vocês, quais são as habilidades transferíveis da academia para o mercado, quais são os resultados que você alcançou e qual que é a experiência que você teve na academia. E aquilo que você fez na academia é experiência. Deixa eu aproveitar aqui e fazer mais um ponto. Eu sei que essa dúvida sempre vem, tá? Jaque, mas como que eu vou comprovar o que eu fiz na academia? A sua dissertação é uma comprovação do seu trabalho, a sua tese é uma comprovação do seu trabalho, o seu relatório de prestação de contas é uma comprovação do seu trabalho. Gente, trabalho não é só carteira assinada, experiência não é só carteira assinada. Anotem isso. Experiência é aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você fez na prática, é aquilo que você vai chegar em uma entrevista e você vai conseguir realmente explicar aquilo que você fez. Se hoje você, por exemplo, faz um currículo que não tem uma descrição, imagina você coloca assim, ó, doutorado em genética, mestrado em biologia molecular, graduação em biomedicina e você não descreve quais foram as suas responsabilidades, quais foram as atividades que você conduziu, a pessoa que pega o seu material para analisar, ela não consegue realmente entender aquilo que você fez, porque, ó, genética é gigante, biologia molecular é uma área gigante, biomedicina é uma área gigante. Graduação em RI, Relações Internacionais, mestrado em Relações Internacionais, doutorado em Relações Internacionais, pós-doutorado em Relações Internacionais. É um campo gigantesco. Então, a sua responsabilidade enquanto pessoa candidata é a de deixar claro para humanos e para algoritmos, para a inteligência artificial, o que você sabe fazer. E o segundo elo aqui é a linguagem do mercado, que eu já vim até antecipando um pouco para vocês, tá? Esse é um processo que eu, a Vanessa que está aqui,
com vocês, ajudando vocês aí no chat, e a minha equipe, a gente aplica para fazer todos os nossos materiais de candidatura. Eu vou mostrar para vocês agora em relação a essa questão da linguagem do mercado. E isso responde uma das perguntas que eu mais recebo, que é: o que que faz alguns currículos serem selecionados e outros não? É a experiência de mercado? É a carteira assinada? Não. É a linguagem do mercado. O seu currículo precisa trazer palavras-chave estratégicas, habilidades técnicas, conhecimentos específicos com os termos presentes nas vagas. A gente precisa que aqui é o momento realmente que eu falo que é meu trabalho de anos, que é traduzir a linguagem científica para que uma pessoa leiga compreenda. Essa premissa eu uso lá desde o meu primeiro dia de estágio na Embrapa, desde fevereiro de 2014. Eu tenho facilidade, porque eu trabalho com isso há 10 anos, né? Eu tenho conhecimento, mas não é um processo simples. Tá? Eu acompanho pessoas das humanas, exatas, biológicas, das suas diferentes áreas de pesquisa, gente. A gente da física experimental que está lidando ali com coisas assim muito diferentes de quem é da biologia molecular, de quem é da oncologia, de quem é das políticas públicas na área da saúde, de quem é das políticas públicas na área de infância e adolescência. Quem está estudando ciência política é totalmente diferente. Então, como que funciona? O que a gente faz e que é importante que vocês também façam? Primeiro ponto. Sempre, antes de eu sair tararararará, escrevendo, não dá para sair escrevendo coisa da cabeça. A primeira coisa é estudar a trajetória da profissional. O que ela fez, qual que é a linha de pesquisa, quais são as habilidades, o que que ela desenvolveu. Depois eu faço um levantamento dos diferenciais e das competências. Então, quais são as principais competências que essa profissional tem? Técnicas, práticas e interpessoais. Quais são os diferenciais? O que que eu vou destacar nesse currículo? Eu faço depois um processo, tudo isso antes de começar a escrever, tá? Os materiais de candidatura. Depois disso, tá? Estudei a trajetória, entendi o que essa pessoa fez, já consegui selecionar aqui diferenciais e competências, aí eu vou olhar o mercado, antes de começar a fazer o currículo. Vagas da área dessa pessoa, vagas que essa pessoa tem perfil para se aplicar. Eu sempre faço esse processo também, né? Peraí, com esse perfil, essa pessoa tem mais chance em quais vagas? Vamos lá, vamos olhar essas vagas então. Quais são os pontos de conexão da trajetória dessa profissional com a vaga de interesse? Nesse momento, eu vou no LinkedIn, busco vagas. A gente tem o nosso mural de vagas também, a gente faz mapeamento semanal de vagas, né? Nossa ferramenta de mapeamento de vagas. Vou para a nossa ferramenta, olho essas vagas, começo a selecionar esses termos e também faço uma checagem, utilizo a própria inteligência artificial para me dar mais termos. Depois que eu faço todo esse levantamento, eu passo por esses 4 pilares que envolvem, então, estudar a profissional e estudar as vagas, que eu começo a preparar os materiais de candidatura. E eu faço na seguinte sequência e oriento que vocês façam também nessa sequência, porque facilita muito o processo de criação dos seus materiais de candidatura. E, infelizmente, muitas vezes vocês têm dificuldade de fazer os seus materiais de candidatura porque vocês não sabem se enxergar com valorização. Vocês estão com o olhar da escassez. E a contratação não vem das habilidades que você precisa desenvolver. Você pode fazer mais 1000 cursos técnicos. Você pode entrar no MBA agora. Você pode fazer mais uma especialização. Você vai continuar sentindo que você não é boa o bastante. Você vai continuar sentindo que você não é capaz. Os seus materiais de candidatura são sobre o que você é hoje. É isso que a gente tem que mostrar. O que te falta é vender bem aquilo que você é. Sobretudo por conta desse nosso terceiro pilar, a nossa terceira estratégia, que é a comunicação com a inteligência artificial, que é fazer a sua candidatura ser vista e não ser eliminada de primeira antes de chegar no humano. Um ATS é um software usado por empresas para automatizar e gerenciar
o processo de recrutamento, filtrando currículos com base em critérios específicos como palavras-chave, habilidades e experiências. Esses 5 passos aqui são fundamentais para que o seu currículo tenha chances de chegar na mão de uma pessoa recrutadora e não ser barrado pelo algoritmo. A primeira coisa, e isso está muito entrelaçado também com a estratégia 1 e 2, tá, gente? Então, de fato, você precisa se assegurar de que o seu currículo tenha as palavras-chave da descrição das vagas. É a questão de falar a linguagem da vaga. Precisa ainda mais ter o cuidado com o uso dos termos científicos e acadêmicos. O currículo precisa ser claro, ser bem estruturado, gente. Não usem coluna, não usem cores. É preto e branco, é simples, é clean. Não deve ter foto, não deve ter foto. Não deve ser aquele modelo bonitinho do Canva. Ele tem que ser clean para passar. O robô não consegue separar coluna, cor. Tem alguns modelos de currículo que colocam barrinhas das competências. Idioma, aí é uma barrinha assim, no inglês. Espanhol, assim, gente, o robô não vai entender isso. O que é o inglês? É fluente? O espanhol é avançado? O francês é básico? Fala, escreve, não coloca ícone, não coloca barrinha, ele não vai entender. Não vai. Nem se ele estiver estruturado em coluna. Ele tem que ser uma coisa só, o arquivo. Não é uma coluna. Então, estou dividido no meio, aqui eu coloco informações pessoais, competências, e aqui eu coloco experiência. Ele não vai ler, tá? Não vai ler. O formato tem que ser com cabeçalho, com as suas informações pessoais, tem que ter o objetivo, o sumário executivo, que é o resumo, as experiências, depois a área de educação. Quando tem essa sequência lógica, isso facilita a leitura pelo ATS. E você precisa garantir que o seu currículo está destacando as suas competências relevantes para aquele cargo de interesse. Porque cada vez mais a gente precisa ser específico. Os sistemas de ATS, eles têm esse perfil da especificidade e a gente precisa ser mais específica. Tá aqui que quer ser contratada no curto prazo. Quero fazer um convite para vocês. Eu gostaria muito que eu e a minha equipe, que a gente tivesse realmente a oportunidade de te ajudar a chegar nesses resultados, né? De preparar os seus materiais de candidatura. Abrir a possibilidade de se aplicarem no nosso novo programa, que é um programa que tem como objetivo ajudar vocês a serem chamadas para as entrevistas. Nós vamos criar todos os seus materiais de candidatura, currículo, LinkedIn, carta de apresentação, perfil na Gup, e te dizer quais que são as vagas que vocês têm maiores chances de serem aprovadas. Eu já quero adiantar para vocês que o programa Candidatura de Impacto, ele é um programa personalizado e individualizado. O Candidatura de Impacto não é um curso gravado. O Candidatura de Impacto é um programa onde eu e a minha equipe vamos implementar todas essas estratégias para você. O que é uma aplicação no programa? É uma demonstração de interesse. Depois disso, a gente vai selecionar algumas pessoas para a gente desenvolver o programa, desenvolver o serviço, porque ele realmente é personalizado e individualizado. Então,